Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Dia 21 de julho de 2023, 21h09. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Todos sejam bem-vindos para mais uma etapa do livro de Enoque, né? Tá começando a ficar difícil. Tá começando a ficar complicado. Porque o livro de Enoque, ele transita entre épocas. E a gente precisa, quando você lê sozinha, você não dá muita... Você mais ou menos percebe, mas não... Como você não tem que explicar... Boa noite, Jaque. Como você não tem que explicar, você lê e entendeu, mas passa. Mas quando você tem que explicar, não, você tem que se situar. Shalom, Sandra. Shalom, Cleide. Entenderam? Você tem que se situar. Então, eu estava aqui me situando. Boa noite, Tenório. Eu estava aqui me situando para passar para vocês, porque quando você tem que parar e pensar, né? Você tem que pesquisar, você tem que lembrar de acontecimentos, entendeu? Você tem que colocar a Bíblia junto com isso aqui para você poder compreender e poder entender em que lugar você está, entendendo? Mas ele como as profecias de Apocalipse não tem uma ordem cronológica, também... Não, acabei de começar, Berenice, acabei de abrir. Paz, Vânia. Aqui também nós não temos, ele não tem uma cronologia, entenderam? Então a gente tem que situar, porque ele começa agora em profecias do futuro, entende? Ele começa a juntar um inventário que ele faz, um inventário que ele está fazendo dos céus, de como é o funcionamento dos céus, tá? E começa a juntar isso profeticamente para o futuro. E é muito interessante entender isso. Lembra que ontem nós lemos que Deus criou os anjos, os espíritos e os homens? E alguém perguntou quem são esses espíritos? Pois é, eu descobri hoje quem são os espíritos. É como diz, a gente quando lê sozinha pra gente, é uma leitura. Mas quando você lê para explicar, é outra leitura, é uma leitura mais detalhada, é uma leitura que você começa a fazer pergunta para o texto, entendeu? Você começa a perguntar para o texto. Quando você lê sozinho, você lê para você, então você capta somente aquilo que te interessa, o que está te interessando. Mas quando você sabe que vão haver perguntas, então a gente tenta ir um pouco mais a fundo. Não sei se eu vou conseguir esclarecer totalmente, mas nós vamos tentar, tá certo? Shalom, Caroline Porto. Nós vamos tentar, entenderam? Esclarecer o que está escrito aqui. Aquilo que eu não consegui, nós vamos pesquisar juntos, tá? E aí a gente vai conversando lá no grupo, ou aqui no direct, onde for. A gente vai conversando sobre o assunto, tá certo? Então fica bem entendido, né? Espero que... Porque eu não sou expert, eu sou uma como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa, como é que eu posso explicar? Não, Dinha, começamos agora, minha irmã. Eu sou uma pessoa curiosa. Desde criança sou muito curiosa. Então, a minha curiosidade faz eu ir a lugares que eu nem sei para onde que eu vou chegar. Mas então é por curiosidade que eu falo, tá bom? E Deus abençoa a curiosidade da gente também, né? Tem isso. Então, vamos lá. Capítulo número 41 do livro de Enoque. Então, prestem bastante atenção, porque hoje vocês vão conhecer. Mas quem são os espíritos que Deus criou, tá? Então, presta atenção. Deus criou anjos, espíritos e homens, tá? Então, nós vamos entender isso aqui hoje. Presta atenção. Mas você tem que ficar... A minha filhinha acha a irmã Ruth mais inteligente. Ai, fala para ela que não sou não. Pode ter certeza que eu não sou. Eu sou curiosa. Curiosidade.
e que diz que de curiosidade morreu um gato. Ai, meu pai do céu, não, a gente só é curiosa só, tá bom? Mas vamos lá, ó, então presta atenção. Nós vamos tentar elucidar as passagens que aqui estão, tá bom? Eu não vou garantir que eu esteja 100% certa, mas eu vou dar a minha impressão daquilo que eu vou ler, beleza? Então vamos lá, gente, vocês vão ter que aguentar, porque eu fui até o capítulo 60. Vocês aguentam? Eu acho que vai dar de 2 a 3 lives. Vocês vão aguentar? Já trouxe meu copão de água para aguentar aqui. Vocês aguentam a situação? Ah, Jussara, você tá aí? Então, aqui vai falar do Leviatã, tá? Aqui vai falar do Leviatã também. Leviatã e o Behemoth, tá? Que é falado no livro de Jó. Vocês aguentam de 2 a 3 lives? Vocês vão aguentar? Só vale pra gana. Ah, esse ditado. Pois é. Então tá bom. Então vamos tentar, tá bom? Assaltando pudim assistir. Ai, que delícia. Eu não tô podendo comer doce, gente. Ai, tô fazendo de boca fechada pra doce. Ô, Senhor, tem misericórdia. Eu sou louca por um docinho, mas vamos lá. Se quiser fazer as 3 agora, estamos juntos. Eu sei, você principalmente. Isso, aqui fala sobre o Leviatã e o Behemoth. Não, o Leviatã não é hoje específico, mas aqui fala dele, entendeu? Então vamos lá. Estão com os livros abertos aí? Vocês estão com o livrinho aberto aí? Eu aguento até a meia-noite. Vocês são corajosos, hein? Meu pai do céu. Essa turma reunida ia dar um caldo bom, hein? Meu pai de misericórdia. Ia dar um caldo maravilhoso. Mas vamos lá. Estão prontos aí? Deixa eu preparar o meu limpador de óculos. Porque hoje tá mais quente aqui e eu transpiro muito. E acaba, meu óculos fica todo embaçado para ler. Para ler é horrível. Todos prontos? Abram o livro de vocês. Quem tem o livro, por favor, abram no capítulo 41 e vamos lá. Então, vamos lá, aberto na tela, né? Vamos lá. Após disso, né? Nós lemos o capítulo 40, que falava sobre os 4 anjos, né? Miguel é o anjo piedoso e sofredor, que administra todas as doenças e feridas dos filhos dos homens. Rafael é o terceiro, que administra todas as potências. E Gabriel é o quarto, que administra o arrependimento e esperança dos que conquistam a vida eterna. É Fanuel. E esses são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos e as 4 vozes que ouvi naquele dia. Então vamos lá, esse é o capítulo. Fiz uma entrada com o capítulo 40, agora eu vou passar para o 41. Após isso, vi os segredos do céu. E como o reino está dividido, e como as ações do homem são pesadas na balança. Isso é para a gente pensar, hein? Isso é sério. Olha isso. Após isso, vi os segredos do céu. Como o reino está dividido, e como as ações dos homens são pesadas na balança. O que a gente faz é pesado na balança, gente, presta atenção. E lá vi as mansões dos escolhidos e as dos santos. Aonde ele estava, ele viu as mansões dos escolhidos e as dos santos. Lembra quando Jesus diz assim: eis que vou preparar-vos lugar. Tá lembrado disso? Virei e levarei para mim mesmo. Estão lembrado disso? Eu não me lembro que lugar que está agora. Está nos evangelhos. Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Ele vai preparar moradas. E tá aqui, ó. Os meus olhos viram. Lá vi as mansões dos escolhidos e as dos santos. E os meus olhos viram todos os pecadores que negavam o nome do Senhor dos Espíritos. Lá ele viu... João 14, né, pastor? João 14 diz das moradas, né? Das moradas celestiais. Vou preparar-vos lugar. Olha aqui, ó.
Viram todos os pecadores que negavam o nome do Senhor dos Espíritos sendo retirados de lá e sendo arrastados. E eles não podiam suportar a punição dos espíritos. Eu acredito, pelo que está aqui, que esses pecadores, eles vão ter conhecimento do que Deus vai fazer. Eles vão ter conhecimento, eles vão ver as moradas, mas eles não vão ter acesso a elas, pelo que eu entendi aqui, entendeu? E lá, nesse lugar que ele estava vendo, os meus olhos viram os segredos do raio. Gente, é muito interessante sobre o raio e o trovão. Prestem bastante atenção aqui. Viram os segredos do raio e do trovão e o segredo dos ventos, como eles são divididos para soprar sobre a terra, e os segredos das nuvens e do orvalho. E lá vi de onde eles vinham, e de onde eles saturam a terra empoeirada. Olha isso aqui, ó. Escuta de novo. Vi os segredos do raio e do trovão, e os segredos do vento, dos ventos, como eles são divididos para soprar. Olha isso aqui. Sobre a terra, para soprar sobre a terra. E os segredos das nuvens e do orvalho. E lá vi onde eles vinham. E de onde eles saturam a terra empoeirada. Quer dizer, eles enchem o orvalho, o vento, enche a terra empoeirada. Por quê? Ele limpa a terra. Tá entendendo? Eu tô repetindo, gente, para vocês poderem entender o que tá aqui. Por isso a gente vai demorar um pouco, tá certo? A gente vai demorar um pouco. Pastor, na parábola do rico e do Lázaro, né? O rico vê onde Lázaro tá, né? O rico vê onde Lázaro tá, exatamente. É o que dá a entender aqui também no livro de Enoque. Eles vão ver as moradas celestiais do povo de Deus e não vão ter acesso a elas. E eles vão lamentar por causa disso. Que tristeza, hein? Olha aqui, ó. Gente, presta atenção. Então, o vento, o trovão, as nuvens, o orvalho, eles saturam a terra, eles invadem a terra, limpando a terra da sua poeira. A gente, quando tá engasgado, né? É exatamente, pastor, como forma de tormento, exatamente. Tá engasgado, tá com muita poeira, a chuva faz o quê? Ela limpa, ela baixa a poeira. É isso que ele tá vendo aqui. Ele foi no lugar aonde existem as câmaras, onde é colocado o vento, o trovão, tudo está guardado. Tem um lugar para cada coisa. Olha isso aqui, ó. E lá vi câmaras fechadas, através das quais os ventos eram divididos. Boa noite, Marta. A câmara do granizo e dos ventos, a câmara da neblina e das nuvens, e a nuvem que passa sobre a terra desde o início do mundo. Olha, tem uma nuvem que passa sobre a terra desde o início do mundo. Então quer dizer que essa nuvem não se desfaz. Ela passa aí por cima. E vi as câmeras do sol e da lua. Olha isso, tem lugar para o sol e para a lua também. De onde eles vêm e para onde eles vão. E o glorioso retorno deles. E como um é superior ao outro. E a órbita, que é o que eles fazem, né? A circunferência que eles fazem, imponente deles, e como eles não saem de sua órbita, e não adicionam nem subtraem nada à sua órbita. Irmãos, isso é desde o início do mundo, não mudou. É todos os dias a mesma coisa. De acordo com o juramento que fizeram, o sol e a lua juraram perante Deus não sair da sua órbita. E primeiro o sol avança e cruza o seu caminho ao comando do Senhor dos Espíritos. E poderoso é o seu nome eternamente. E depois disso vi os caminhos visíveis e ocultos da lua. E ela realiza o seu curso dia e noite.
aqui possui uma posição oposta à outra diante do Senhor, oposta ao sol. Ele tem uma posição. Enquanto o sol nasce aqui, o sol se põe, a lua está nascendo, um é oposto do outro, tá? Olha lá. E que possui uma posição oposta à outra diante do Senhor dos Espíritos. E elas dão graças e louvor e não repousam. Não repousam. Pois para elas o louvor a Deus é o repouso. Que coisa mais linda! Para a lua e para o sol, o louvor a Deus é o seu repouso. Pois o sol muda frequentemente para bendizer ou amaldiçoar, e o curso da lua é luz para os justos e escuridão para os pecadores do nome do Senhor. Sabe o que é isso? Presta atenção. Ó, vou ler de novo. Pois o sol muda frequentemente para bendizer ou amaldiçoar. E o curso da lua é luz para os justos e escuridão para os pecadores no nome do Senhor. Quando há o eclipse, quando tem um eclipse lunar, vamos ver lá. Lua de sangue. O que a lua de sangue representa? Juízo. Certo? Juízo para quem? Para o povo de Deus? Não. Para os ímpios. Quando há o eclipse entre sol e lua, ele está dizendo alguma coisa, ele está trazendo juízo. É para o povo de Deus? Não. É para os ímpios. Entenderam? Então, a lua e o sol trabalham em favor dos justos e contra os ímpios. Elas dão sinais no céu de que vem juízo sobre a terra para o crente, para aquele que louva a Deus, não, sobre o ímpio. Por quê? Mas, irmã Ruth, nós estamos aqui com eles junto. Estamos sim, mas nós somos guardados. Entenderam? É simples assim, por isso está dizendo. E o curso da lua é luz para os justos e escuridão para os pecadores do nome do Senhor, que separou a luz das trevas e dividiu os espíritos dos homens e reforçou os espíritos dos justos em nome de sua justiça. Reforçou, o espírito dos justos em nome de sua justiça. Pois nenhum anjo impede e nenhum poder é capaz de impedir, pois ele aponta um juiz para todos eles e ele julga todos diante dele. Ninguém pode impedir a justiça de Deus, ninguém pode impedir que Deus estabeleça justiça sobre a terra. Prestem atenção. Capítulo 42. Olha que lindo isso aqui, ó. Isso aqui tem muito com o livro de Provérbios. A sabedoria não encontrou morada onde deveria habitar. Então, uma habitação foi criada para ela nos céus. Presta atenção. A sabedoria não encontrou lugar para morar. Então, uma habitação foi criada para ela nos céus. A sabedoria saiu para estabelecer a sua morada entre os filhos dos homens. Mas não encontrou lugar. Não encontrou lugar entre os filhos dos homens. E a sabedoria voltou ao seu lar e tomou o seu assento entre os anjos. Ó, presta atenção. Aquele capítulo dizia o quê? Que Deus criou os anjos, os espíritos e os homens. Não foi isso? Sabedoria é um espírito. Entenderam? A sabedoria é um espírito. Olha aqui, ó. E a sabedoria tomou o seu assento entre os anjos. Estou no capítulo 42. E a iniquidade saiu de suas câmeras. A iniquidade saiu de suas câmeras. E foi recebida por quem não procurou. E ela viveu com eles como a chuva em um deserto.
e o orvalho em uma terra seca. Os homens não quiseram a sabedoria, eles quiseram a iniquidade. Espírito de iniquidade. Quando Eva trai a Deus, porque ela fez uma traição, comendo o que não era para comer, ela mandou a sabedoria embora e trouxe o espírito da iniquidade para si, para os habitantes da terra. Capítulo 43. E vi outros relâmpagos e as estrelas dos céus, e vi como ele as chamou todos por seus nomes, e eles o ouviam. E vi como eles são pesados em uma balança de justiça, de acordo com as suas proporções de luz. Os relâmpagos, irmãos, são pesados em balanças, de acordo com a sua luz. E as estrelas também são pesadas de acordo com a proporção da luz que eles têm. Eu vi a verdade dos espaços deles e o dia do aparecimento deles, e como a revolução deles produz o relâmpago. Olha só, o espaço de uma estrela para outra produz o relâmpago. Vou ler de novo para a gente entender direito. E vi outros relâmpagos, e as estrelas dos céus eu vi como ele as chamou, todos por seus nomes. Então, cada um tem seus nomes. E eles o ouviam, eles entendiam qual eram os seus nomes. E eu vi como eles são pesados em uma balança de justiça, de acordo com as suas proporções de luz. Até para eles a justiça. Porque são pesados para ver o que tem de luz. E vi a verdade dos espaços deles. Os espaços que há entre um e outro. E o dia do aparecimento deles, como eles aparecem, e como a revolução deles produz o relâmpago. E a revolução deles é de acordo com o número de anjos, e como eles mantêm a fé uns dos outros. Nos outros. Eles mantêm a fé uns nos outros. E pediu ao anjo que estava comigo que me mostrasse tudo que estava oculto. O que são estes? E ele me disse: o Senhor dos Espíritos mostrou o significado das parábolas. Estes são os nomes dos santos que vivem na terra e acreditam no nome do Senhor dos Espíritos eternamente. Ele pediu ao anjo que estava comigo, que me mostrasse tudo o que estava no oculto. E o que estava no oculto, o que era? Os nomes dos santos que vivem na terra e acreditam no nome do Senhor dos Espíritos eternamente. Interessante isso, né? Muito interessante. Além disso, capítulo 44. Vi outro fenômeno com relação aos relâmpagos. Como algumas das estrelas surgem e se tornam relâmpagos. Estrelas surgem e se tornam relâmpagos e não podem deixar a nova forma. É, exatamente. Eu também acho, Mari, que é o livro da vida. Eu acho que é. Estava no oculto. Eu acho que é. Entenderam? Agora vamos para o capítulo 45. E esta é a segunda parábola relativa aos que negam o nome da morada dos santos e o Senhor dos Espíritos. Agora é triste, hein? Ó, presta atenção. Vou ler de novo. E esta é a segunda parábola relativa aos que negam o nome da morada dos santos e o Senhor dos Espíritos. E eles não ascenderão ao céu.
eles não vão ascender ao céu. E não virão à terra. Eles não vão vir para a terra. Que terra é essa? A terra nova, a nova terra. É exatamente, o vai caiu lá na cidade, né, das 7 colinas. Pois é. Assim será a recompensa dos pecadores que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, que são reservados, portanto, para o dia de sofrimento e tribulação. Naquele dia, o meu eleito, quem que é o eleito? Jesus. Sentará no trono de glória e analisará os trabalhos deles. E, ao mesmo tempo, os lugares de repouso dos justos serão incontáveis. Gente, nós vamos ter morada para morar, nós vamos ter lugar para morar. Olha aqui, ó. O lugar de repouso para os justos vai ser incontável. E as almas dos justos se sentirão fortes quando virem meu eleito, quer dizer, quando virem meu filho. E os que invocaram meu nome glorioso. Então farei com que meu eleito viva entre eles. Isso é no milênio. Isso está para acontecer. Está para acontecer. É a volta de Cristo. Está para acontecer. E transformarei o céu e o tornarei uma bênção eterna e luz. E transformarei a terra e a transformarei em bênção. E farei com que os meus escolhidos vivam sobre ela. Vocês estão vendo? Para o homem foi feito a terra. O Senhor vai fazer com que os escolhidos vivam na terra. Ele vai transformar a terra para os homens. Não para anjos que estão dentro de corpo de homem. Não. Para homens. Esse livro é o livro de Enoque. Olha aqui, ó. E transformarei a terra e a transformarei em bênção. E farei com que os meus escolhidos vivam sobre ela. Mas os pecadores e maus não colocarão o pé nela. Pois dei paz e satisfiz com ela os meus justos. E fiz com que eles vivessem diante de mim. Mas para os pecadores serão julgados por mim, pelo próprio Deus. Eles vão ser julgados pelo próprio Deus. De forma que os destruirei da face da terra. Eles vão ser destruídos na face da terra. Exatamente, pastor. Apocalipse 21. Novo céu e nova terra. Exatamente isso. Enoque vê isso lá atrás. Ele vai ver isso lá atrás. Vamos aqui que vocês vão ver coisa aqui que é muito bonito. Capítulo 46. E lá eu vi aquele que era como o ancião dos dias, e a sua cabeça era como a lã, né? Lembra que fala lá no Apocalipse também? E com ele estava outro ser, cuja aparência era de um homem. E o seu rosto era cheio de graça. Quem é esse homem? É o primeiro homem que entrou no céu, Jesus Cristo de Nazaré. Entrou no céu já glorificado, corpo glorificado, como um dos santos anjos. E pedi ao anjo que estava comigo, que me mostrasse tudo o que estava oculto, com relação àquele filho do homem, quem ele era, de onde era e por que estava com o ancião de dias. E ele respondeu e disse para mim: Este é o filho do homem, que tem justiça, com quem a justiça habita, e aquele que revela os tesouros que estão ocultos, porque o Senhor dos Espíritos o escolheu, cujos atos têm preeminência diante do Senhor dos Espíritos em justiça eternamente. Esse é Jesus de Nazaré. E esse filho do homem que você viu fará levantar os reis e poderosos de seus tronos,
e afrouxará as rédeas dos fortes, e quebrará os dentes dos pecadores, e derrubará os reis de seus tronos, porque eles não exaltam-no e o louvam-no, nem reconhecem humildemente de onde o reino lhe foi concedido, o reino foi concedido a eles. Porque, irmãos, os reinos desse mundo são concedidos com permissão de Deus, mas eles não reconhecem isso. E derrubará, olha isso aqui, a aparência arrogante dos fortes, e as transformará em vergonha, e trevas serão a habitação deles, e vermes serão seus leitos, vermes serão seus leitos. E eles não terão esperança de sair de seus leitos, porque não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. E estes são os que julgam as estrelas do céu, e humilham a terra onde vivem. E todos os seus atos manifestam a iniquidade. E o poder deles está em sua riqueza. O poder deles está na riqueza, por isso cada dia eles precisam de mais ouro, precisam de mais prata, precisam de mais diamante, eles precisam de mais tudo. E a fé deles está nos deuses que eles fizeram com as suas mãos. E eles negam o nome do Senhor dos Espíritos. E eles perseguem as casas de congregações dele, de quem? Do Senhor dos Espíritos, e os justos que confiam no nome do Senhor dos Espíritos. Isso aqui é sentença. Isso aqui é sentença e mostrando o porquê da sentença. Presta atenção, meus irmãos. Se você não prestou atenção, depois você volta e escuta de novo. Isso aqui é sentença, isso aqui é justiça. Isso aqui Deus está mostrando o porquê que ele vai sentenciar esse povo. Os reis da terra serão sentenciados. Prestem atenção. Olha aqui, ó, capítulo 47. E naqueles dias, a oração dos justos ascenderá. Vai subir. E o sangue dos justos da terra diante do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, os nomes dos santos que vivem acima nos céus se unirão com uma voz, e suplicarão, e orarão, e darão graças, e bendirão o nome do Senhor dos Espíritos, em nome do sangue dos justos que foi derramado. E que a oração dos justos possa não ser em vão, diante do Senhor dos Espíritos. Que o julgamento seja realizado para eles, e que eles não tenham que sofrer eternamente. Naqueles dias, eu vi o ancião de dias, quando ele se sentou no trono da sua glória, e os livros dos vivos foram abertos diante dele. E todas as suas legiões que estão no céu superior e seus conselheiros ficaram de pé diante dele. E os corações dos santos se encheram de alegria, porque o número dos justos tinha sido oferecido, e a oração dos justos tinham sido ouvidas, e os sangues dos justos tinham sido exigidos diante do Senhor dos Espíritos. Isso aqui, irmão, sabe o que é? É a hora que o último crente se converter. Isso aqui é a hora que tudo termina, é a hora que a oração já tomou todo o lugar do trono de Deus, é a hora que o último justo se converteu, é a hora que os anjos vão se levantar, vão regozijar, porque é a hora de Jesus descer. Olha isso aqui, irmãos, o livro dos vivos foi aberto diante dele. E todas as suas legiões que estão no céu superior, seus conselheiros, lembra dos 24 anciãos? Ficaram de pé diante dele. Gente, parece que eu estou vendo a sala do trono,
Lá em Apocalipse 5, né? 4 ou 5, não me lembro agora. E tem os 24 anciãos em volta. Os 4 seres viventes, o Cordeiro. E agora é o momento. Os selos estão abertos, estão se abrindo. Eles estão em pé, em expectativa do que vai acontecer. E ficaram diante dele, e os corações dos santos se encheram de alegria. Porque o número dos justos tinha sido oferecido, e a oração dos justos tinha sido ouvida. Completou. Chegou no último. E o sangue dos justos tinha sido exigido diante do Senhor dos Espíritos. Ele é intenso, Mônica, ele é intenso. Se a gente ler amanhã de novo, nós vamos achar mais coisa ainda para observar. Entendeu? Olha aqui, ó, capítulo 48. E naquele lugar eu vi a fonte de justiça, que é inexaurível, quer dizer, não acaba nunca. E ao redor dela havia muitas fontes de sabedoria. Entenderam? Sabedoria. E todos os sedentos bebiam nela e ficavam repletos de sabedoria. E as moradas deles estavam com o justo e santo e escolhido. E naquela hora o Filho do Homem foi pronunciado. Olha aqui, irmãos. Lembra que João fala assim? Que ele chorou porque não tinha sido achado ninguém que pudesse abrir os 7 selos? E de repente um dos anciãos chega nele e diz: não, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo vai abrir os selos. Olha aqui, ó. E o Filho do Homem foi pronunciado na presença do Senhor dos Espíritos, e o nome dele diante do Ancião dos Dias. Sim, antes que o sol e os sinais tivessem sido criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido feitas, o nome dele foi pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. E ele será, ele quem? Jesus, será um bastião dos justos, sobre o qual se apoiarão e não cairão, e será a luz dos gentis e a esperança dos amargurados. E os que vivem sobre a terra se ajoelharão e venerarão diante dele, e o louvarão, e bendirão, e celebrarão com música o Senhor dos Espíritos. E por esta razão ele foi escolhido e oculto diante dele, antes da criação do mundo e eternamente. Lembra que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Tá lembrando? Tá aqui. E a sabedoria do Senhor dos Espíritos o revelou para os santos e justos. Nós temos a sabedoria dos santos. Olha aqui, ó. E a sabedoria do Senhor dos Espíritos o revelou para os santos e justos. A sabedoria de Deus veio até nós e revelou o Filho para nós. Vocês estão entendendo a profundidade disso? A sabedoria do Pai desceu até nós e revelou Jesus Cristo dentro do nosso coração. Isso foi mostrado para Enoque lá antes do dilúvio, gente. Pois ele preservou a recompensa dos justos, porque eles odiaram e desprezaram este mundo de iniquidade, e odiaram todos os seus trabalhos e formas em nome do Senhor dos Espíritos. Hoje eu estava falando com uma irmã, e ela falou para mim assim: irmã Ruth, a gente está abandonando tudo. Nós estamos abandonando nossa profissão, nós estamos abandonando nossa vida, nós estamos nos abandonando já deixando de lado tudo por amor a Jesus, porque ele está voltando e nós não vamos negar o nome dele. Está aqui, ó. E a sabedoria do Senhor dos Espíritos o revelou para os santos e justos, pois ele preservou a recompensa dos justos,
Porque eles, os justos, odiaram e desprezaram este mundo de iniquidade, e odiaram todos os seus trabalhos, e formas em nome do Senhor Jesus, trabalhos e formas em nome do Senhor dos Espíritos, pois em nome dele eles são salvos, e de acordo com sua vontade, ele decidiu em relação à vida deles. Nestes dias, os reis da terra ficarão com aspecto abatido. E os fortes que possuem a terra devido aos trabalhos de suas mãos, pois nos dias da sua aflição e angústias, eles não conseguirão se salvar. Os donos da terra vão ficar amarelados, vamos colocar assim. Os donos da terra vão ficar abatidos. Eles vão entrar na angústia e eles não vão conseguir se salvar. E eu os colocarei nas mãos de meu escolhido, nas mãos de Jesus. Queimarão como a palha no fogo diante da face do santo. Como chumbo na água, eles afundarão diante da face do justo, e nenhum traço deles será mais encontrado. E no dia da aflição deles, desse povo, haverá repouso na terra, e diante deles eles cairão e não se levantarão de novo. E não haverá ninguém para pegá-los pela mão e levantá-los. Como é que Deus fala com a gente? Que ele levanta o abatido, dá força para o cansado, né? Deus faz isso conosco. Ele nos levanta da humilhação. Ele nos ergue com mão forte. Mas esse povo não vai ter isso, não vai ter mão para levantá-los. Como nós tivemos quando esse povo nos humilhou, quando esse povo acabou com as nossas vidas, quando esse povo pôs obstáculo para que nós não mais ouvíssemos a voz de Deus, o Senhor nos levantou, o Senhor nos puxou com mão forte, mas para eles não será dado nada disso. Eles não vão ter mão que os levante, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e o seu ungido. Eles negaram o Senhor dos Espíritos e o seu ungido. O nome do Senhor dos Espíritos seja bendito. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa mais maravilhosa. Deixa eu ver que horário que é aqui. Nossa, falta só 10 minutos. Capítulo 49. Vamos, acho que dá para fazer o capítulo 49. A garganta vai secando. A sabedoria é derramada como água, e a glória diante dele não cessará por toda a eternidade. Pois ele é poderoso em todos os segredos da justiça, e a iniquidade desaparecerá como uma sombra, e não deixará continuidade. Porque o escolhido fica de pé diante do Senhor dos Espíritos, e a sua glória é eterna, e o seu poder existirá sobre todas as gerações. E nele vive o espírito de sabedoria, e o espírito que dá entendimento, e o espírito de entendimento e de poder, e o espírito dos que dormiram na justiça. Ele julgará as coisas secretas, e ninguém conseguirá proferir uma palavra de mentira diante dele. Pois ele é o escolhido diante do Senhor dos Espíritos, de acordo com a sua vontade. Irmãos, nós temos que resolver as nossas vidas. A quem nós queremos servir, né? Se ao Deus que habita nos céus, que criou tudo isso, que mostrou para Enoque tudo isso, que coisa mais linda. Ou se nós queremos deixar se corromper com esse mundo aqui.
Irmãos, nós precisamos mudar o nosso caráter. Para habitar nesse reino aqui que está sendo preparado para nós, que aliás já está pronto para nós, nós precisamos, primeira coisa, ter mudança de caráter. Se você não mudar o teu caráter, você não vai entrar no reino dos céus. Você vai falar assim, Ruth, mas o sacrifício de Jesus, com certeza, ele vai fazer o que você não pode fazer. Mas você precisa brigar para o seu caráter ser mudado. O reino de Deus é tomado à força. Lembra disso? O reino de Deus é tomado à força. Como? Eu tenho que lutar todos os dias para mudar a minha vida. Entendeu? Eu tenho que mudar todos os dias para que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, venha sobre mim e veja o meu esforço. E através do sangue de Jesus na minha vida, ele vai dizer, espera aí que eu vou te ajudar. E ele vai te dar a diretriz certinha que você tem que seguir, os passos que você tem que trilhar. Entendeu? Exatamente, é de graça. Irmãos, como o pastor colocou aí, 1 Coríntios 13, o amor. Pois é, o amor que excede, né? O amor é compassivo, o amor é tudo. Mas não é esse amor da terra, não, é o amor de Deus. É o amor que vem do trono da graça. É esse amor. Você precisa mudar de vida. Você precisa estar com a tua vida diante do Pai. Nós precisamos, né? Eu falo você, mas somos nós. Nós precisamos estar com a nossa vida diante de Deus. Eu quero estar nesse lugar onde Enoque foi. Eu quero conhecer tudo lá. Sabe por quê? Porque eu tenho saudade daquilo que a minha alma espera. Eu tenho saudade daquilo que eu leio. Eu tenho saudade daquilo que eu vislumbro da glória de Deus. Eu não quero ficar nesse mundo. E eu sei que você também não quer. Então vamos lutar junto. Vamos lutar junto para nós irmos para lá. Como que nós vamos lutar junto, irmã Ruth? Lendo a palavra, orando. Essa comunhão que nós estamos aqui, apesar dela já estar para terminar, mas ela vai deixar uma marca muito grande no coração. Ela vai deixar a marca que vai dar para você caminhar até daqui a pouco. Vai dar para você olhar para trás e falar, não, eu vou em frente. Porque naqueles dias, nós estávamos estudando sobre isso. Nós estávamos, não só aqui comigo, mas com outros irmãos também, que pregam a palavra de Deus, como ela é. Não é gente que prega a gente. Presta atenção. Existe dois tipos aí, ó. Os que estão pregando heresia, os que estão descambando para outros lados, e aqueles que diz que nada disso é verdade. Não, o mundo vai continuar 300 anos. Não. Busca aquele que está vendo a palavra de Deus como ela é. Nós estamos no final dos tempos. E nós precisamos ter vida diante do Pai. Como nunca precisamos ter. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, a volta de Jesus agora é para todos. Alguns vão sucumbir no meio do caminho, sim. Mas por pouco tempo. Mas a volta de Jesus agora é para o coletivo. E nós vamos passar as últimas aflições de Cristo na terra. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Nós estamos vivendo as últimas aflições de Jesus sobre a terra. Logo ele vem. E vem com poder e grande glória. E você precisa estar preparado para receber esse poder e grande glória. Entenderam? Irmãos, nós estamos no capítulo 50. Será que dá para fazer? Deixa eu ver. Nós temos aqui mais... Vamos ver. Vou fazer mais o capítulo 50, que ele é curtinho. Tá bom? Vem aqui. E naqueles dias, uma mudança ocorrerá para os santos e escolhidos. E a luz dos dias será colocada sobre eles.
E a glória e a honra se voltarão para o santo no dia da aflição, no qual o mal será acumulado contra os pecadores. Olha aqui. E os justos serão vitoriosos no nome do Senhor dos Espíritos. E ele fará com que os outros testemunhem isso, que eles podem se arrepender e renunciar aos trabalhos de suas mãos. Eles não terão honra através do nome do Senhor dos Espíritos, apesar de serem salvos através do nome dele. E o Senhor dos Espíritos terá compaixão dele, pois a sua compaixão é grande. E ele é justo também em seu julgamento, e na presença de sua glória, a iniquidade também não se manterá. Em seus julgamentos que não se arrependem, morrerão diante dele. E não haverá mais piedade para eles, diz o Senhor dos Espíritos. Irmão, eu li isso aqui umas 6 vezes. E eu cheguei à seguinte conclusão disso aqui. Isso aqui são as almas que vão passar o milênio. Eles não vão ter galardão, mas eles vão ter direito à terra. Eles são as nações que vão habitar na terra. Esse capítulo 50 está dizendo, eles vão se arrepender, eles vão conhecer, mas eles não terão galardão. Entenderam? Por isso está dizendo aqui, e eles não terão honra através do nome do Senhor dos Espíritos, apesar de serem salvos através do nome dele. E o Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois a sua compaixão é grande. E ele é justo também em seu julgamento, e na presença de sua glória. A iniquidade também não se manterá. Então, eles não vão ter iniquidade. Eles não vão ter iniquidade. Porque eles vão se arrepender, sabe quando? No milênio. Isso aqui é para as nações que vão habitar o milênio, que vão ser trazidas por milênio. São aquelas nações que não vão receber a marca da besta. É o povo que não crê em Deus. Eles são frios, mas eles não vão receber a marca da besta. Eles não vão adorar a besta. Eles vão lutar contra a besta. Entenderam como é que é? Tá entendendo? É esse povo. Então eles passam ao milênio, vão conhecer de Cristo no milênio, vão se converter no milênio, mas na eternidade eles não têm galardão. Mas como Deus é justo, eles vão habitar a terra. É isso aqui, irmãos, que está falando. Eu li isso aqui muitas vezes, pedi para o Senhor, me mostra isso aqui. Ok, em seu julgamento, os que não se arrependerem, lembra no milênio, que aquele que pecar vai morrer com 100 anos? Que aquele que pecar é vara de ferro para ele? É isso, irmãos, é isso aqui. Aquele que pecar no milênio já tá para o inferno. Ele já não tem mais nem segundo, como é que diz? Segundo tribunal, não tem o tribunal do trono branco. É ele que está aqui, entenderam? É ele que está aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, não tenho dúvidas. E não haverá mais piedade para eles, o Senhor dos Espíritos. É a última parte, o milênio vai ser a última oportunidade de Deus para aqueles que foram fiéis, mesmo não conhecendo a palavra, mas não se dobraram para a besta, não tiveram a marca em si, mas lutaram pela justiça, entenderam? Então Deus vai dar para eles, a oportunidade do milênio. Que coisa mais linda, né? Irmãos, Deus é justo. Irmãos, eu vou desligar, vou fechar essa live e já vou abrir outra pra gente terminar, tá bom? Acho que vai dar a terminar na outra live, beleza? Já tô abrindo aí. Fiquem aí se quiserem, né? Senão vai ficar gravado também, tá bom? Vamos lá.